presença dos palestrantes e continuamos com a programação. Agora convidamos Adriel Moro para iniciar a palestra. Otimização de processos com BPMS. Por estarem todos aqui, né? É um prazer falar para vocês um pouquinho sobre esse tema tão curioso e tão interessante, né? Eu posso ficar com uma cadeirinha aqui perto? Eu já estou ficando idoso, assim, preciso sentar de bicicleta, sabe? As pessoas às vezes me perguntam, assim, sei que vai ter curiosidade, né? Às vezes me perguntam assim, você é parente lá do rapaz lá de Curitiba? E aí eu costumo dizer que talvez, né? Porque eu nasci lá também, vim para cá e, de repente, né? Se você tiver alguém aí que queira enviar para uma cadeia, pode contar com a gente, tá bom? Ok, pessoal, vamos então iniciar o nosso tema, né? Deixa eu só aprender a mexer com esse brinquedinho aqui. Olha só, qual que é o nosso objetivo, então, da nossa fala aqui, né, nessa tarde? Basicamente, quero focar em 3 assuntos, né, que para ajudar a gente a entender o que é um BPMS, de fato, né? Eu vi que tem se falado bastante, hoje já se citou muito aqui o termo, né? E eu queria fazer 2 perguntas para vocês, só levantar a mão para sentir um pouquinho com quem que eu estou conversando aqui, né? BPMS. Quem sabe o que é um BPMS? Muito bom, só para eu entender qual que é o público aqui. Legal. Quem já viu um BPMS funcionando com processo automatizado? Show. Então agora é a oportunidade de vocês saberem de tudo isso que foi falado aqui hoje, ok? E aí, o tema da palestra é otimização de processos. Então, eu quero abordar com vocês aqui 4 tipos de otimização que a gente pode ter num processo quando a gente utiliza uma ferramenta de BPMS. Tá? E também falar um pouquinho sobre quais são as próximas ondas, aí, o que está acontecendo com essas plataformas de BPMS, o que a gente pode esperar ao utilizar uma ferramenta como essa, tá bom? Então vamos lá, só para a gente desmistificar e já pegar alguns conceitos que às vezes as pessoas confundem, né? E deixar bem claro o que é cada uma dessas coisas. Tá? Então, primeiro, BPM é diferente de BPMN, que é diferente de BPMS. Tá? São 3 coisas diferentes, mas todas elas começam com o tal do BPM. Mas são coisas muito diferentes. Então, vamos entender o que é. Quando a gente fala de BPM, que é o Business Process Management, a gente está falando de uma abordagem de gestão empresarial. Não tem nada a ver com sistema, TI, nada a ver. E o que é o BPM? Falando de maneira muito simples, é uma forma da gente integrar várias ferramentas que vieram se desenvolvendo aí no século XIX, XX e XXI agora, com abordagens gerenciais orientadas a design, né? É a consolidação disso tudo. É a gente conseguir usar todas essas coisas para gerenciar uma organização. Isso é BPM. E tem como um viés muito forte processos. A ideia é que toda organização é baseada em processos. A gente precisa enxergar, melhorar, gerir esses processos. E as escolas que vieram desenvolvendo todas essas metodologias, como se fossem religiões separadinhas, né? Eu falo Lean, não, falo Six Sigma, falo qualidade, falo PDCA, enfim. Mas, na verdade, a gente precisa de tudo isso. E o BPM é a integração de todas essas coisas. Tá? O BPMN já é uma notação de modelagem de processos. E aí vocês já devem ter visto um gráficozinho como esse, né? Que é uma modelagem que é esse padrão aqui de caixinhas, com essas simbologias, né? Esses eventos. Isso aqui é um padrão, é uma notação padrão. Isso chama-se BPMN. E aí várias ferramentas atuais implementam hoje para você modelar os processos, mapear, né? Eu vou mapear os processos da minha área, por exemplo. E aí você pode utilizar essa notação. Em vez de usar um fluxograma tradicional, né? Você usa uma notação que é padrão mundial hoje. E não só... não existe só uma ferramenta que implementa esse padrão. A gente tem várias no mercado. Várias mesmo. Dentro do Visio, Visage, por aí vai. Né? A gente tem várias ferramentas que fazem isso. E agora estão surgindo outras notações
para complementar essa notação de modelagem. As duas estão sendo bem conhecidas agora, que é uma notação de modelagem de decisões. Então, muitas vezes, dentro de uma atividade de processo, você precisa modelar ou tomar decisões variadas, usando vários parâmetros, vários argumentos. E, às vezes, a gente se perde demais tentando modelar essas decisões em fluxograma, né? Então, é uma notação diferente agora, justamente para permitir a gente expressar decisões que são tomadas, sem precisar complicar demais os fluxos. E o Case Management Model Annotation também é uma outra notação, tá? Para facilitar o gerenciamento de casos. Porque, às vezes, a gente está muito, quando a gente fala em processo, a gente está muito pensando naquele processo padrãozão, né? Começa, tem uma atividade, outra, fluxo sequencial. Mas existem os processos que a gente chama de trabalhadores do conhecimento. São processos em que você não sabe exatamente qual é a próxima atividade. A decisão do que vai ser feito na sequência é tomada em tempo real. Imagine, por exemplo, tentar mapear um processo de gerenciamento de projetos. Você não tem uma sequência muito exatinha do que fazer. Concorda? Muito depende da decisão do gestor, de como tem que ser executado aquele processo. Beleza? Então, essas são notações que estão vindo aí. E o BPMS, pessoal, aí sim, a gente está falando de uma suíte ou um sistema. A gente está falando agora de uma solução de software, uma plataforma, que vai apoiar alguns desses itens do BPM. Vai ajudar a gente a modelar processo, a desenvolver processos automatizados. Isso aqui vai gerar uma aplicação, tá? Vai ajudar a gente a fazer análise de processo e vai ajudar a gente a gerenciar os processos. E aí que eu queria mostrar para vocês um exemplo de como que isso funciona, né? Primeiro, o que acontece? Ao longo de um processo, pessoal, tem várias coisas que precisam ser orquestradas. A gente precisa fazer com que essas coisas trabalhem dentro de um processo. A gente tem as pessoas que atuam em atividades de processos, isso é normal, mas existem softwares, existem sistemas legados, ERP, CRM, sistema de gerenciamento de documentos, tem banco de dados, tem e-mail, tem serviços na nuvem agora, redes sociais, e temos também a internet das coisas. Agora a gente tem dispositivo que também faz parte do processo. Então essas coisas todas precisam ser de alguma forma orquestradas dentro de um processo. E um dispositivo, né, uma coisa, um dispositivo qualquer, ele também pode, hoje, com as tecnologias que a gente tem, disparar a execução de um processo. Por exemplo, aqui no Prodeste mesmo, né, sei lá, o servidor começa a esquentar demais a temperatura. Automaticamente é disparado um processo que precisa tratar aquele incidente, certo? Isso é um processo que é disparado nem por uma pessoa, é disparado por um item, Internet of Things, certo? Ok. E aí, pessoal, a gente tem o quadrante mágico do Gartner aqui, ele fala de N ferramentas e provedores de solução que fornecem, né, suítes de BPMS. A IBM, Appian, Pegasystem, Visage, Aura Portal, Oracle, todos são players que vêm, então, implementando soluções de BPMS. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. O objetivo não é fazer a propaganda do Visage, mas é que eu preciso exemplificar para vocês. Porque tudo que eu falei até agora, tenho certeza que ainda tem uma interrogação e muitas carinhas aqui que vocês estão vendo aqui. Então, nada melhor do que você ver a coisa funcionando na prática. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Beleza? Pode ser? E aí, ficam à vontade, pessoal. Perguntarem, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, a gente tenta fazer aqui em tempo real, tá bom? Então, olha só. Vou dar um exemplo aqui. Para a gente começar, eu vou falar de um processo. Eu vou pegar um processo como exemplo aqui para a gente usar no nosso estudo de caso aqui, tá bom? Imagine um processo simples de solicitação de viagem. Que você tem um colaborador da empresa que faz a solicitação. Depois que ele faz a solicitação, vai para um gerente aprovar. Esse gerente ele pode pedir para o colaborador corrigir algumas coisas ou não. Se ele não aprovou, vai um e-mail de notificação para o colaborador, mostrando para ele, ó, sua solicitação de viagem foi negada.
Mas, se a solicitação de viagem é aprovada, o que acontece? Aí tem duas situações aqui. Primeiro, já começa a se fazer reservas, notifica o colaborador da reserva que foi feita, manda um e-mail para ele. Depois, a pessoa que é responsável por fazer as reservas compra os bilhetes e notifica o colaborador falando assim, olha, os bilhetes estão comprados. Isso é um processo que foi desenhado dessa forma, né? Então, a gente tem aqui, perceba, o colaborador que pede, o funcionário, o gerente dele. Temos dentro do departamento administrativo 2 papéis que atuam lá dentro. Um que é a pessoa responsável por fazer reservas, comprar, fazer as compras de passagem, tá? E nós temos aqui também alguém que é supervisor da parte de adiantamento. Então, eu quero fazer um adiantamento de despesas. Se essa solicitação aqui precisa de um adiantamento de despesas, então o fluxo também vem para essa parte aqui de baixo. Aí ele faz o ajuste dos adiantamentos de despesas solicitados, manda uma notificação para o colaborador, ok, essa despesa está beleza. E aí desembolsa os adiantamentos, ou seja, entregar o dinheiro lá para o colaborador poder fazer a viagem dele, né, e executar as despesas. Feito isso tudo aqui, quando o funcionário volta então de viagem, ele tem que relatar as despesas. Tem um subprocessozinho aqui também que segue para o registro das despesas, tá? O que envolve esse subprocesso? Então, o funcionário registra a despesa, vai para o gerente dele aprovar. Se não aprovar, volta para ele consertar aqui. Uma vez que está aprovado, vai para o departamento administrativo para que as políticas de viagem, de despesa, para verificar se está tudo certinho. Se está tudo ok, ele vai para uma atividade aqui, registrar despesas no sistema. Aí ele pega essas despesas e registra lá no sistema RP, manualmente, seja o que ele for necessário fazer. Beleza? Então, esse é o nosso processo, que a gente vai usar como exemplo aqui. E aí nós temos, para ajudar a gente a visualizar aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? O funcionário que vai pedir viagem sou eu, sou o Adriel. Aí o meu gerente aqui é o Bruce Wayne, ele é o dono da grana, né? Então, geralmente, ele é o filme novo agora da Liga da Justiça, né? Tem um trailer, não sei se vocês viram, que o Homem-Aranha pergunta para ele assim, né, o Peter Parker, e aí, mas quais são os seus poderes? Ele fala, eu sou rico. Eu não tenho poder nenhum, né? Só tenho poder do dinheiro, tá? O Peter Parker aqui vai ser o nosso analista de reservas. Então, é ele que faz a compra das passagens, a reserva de hotel e etc. E o Wolverine aqui é o supervisor de adiantamentos, aquela pessoa que corta os custos, né, com suas garras afiadas, ok? Então, como é que funciona o BPMS, pessoal? Na prática, o que vai acontecer? Você vai ter uma aplicação como essa na sua intranet, e aí você é o funcionário aqui, por exemplo, o Adriel, ele vai iniciar a sessão, ok? Então, aquele processo que a gente viu automatizado lá, né, você tem aqui a sua caixinha de entrada, vou colocar aqui em detalhes, melhor, vou colocar aqui em formato de grade, e aqui eu vejo, Adriel, todas as atividades que eu tenho disponíveis para executar na minha caixa de entrada, independente de qual processo seja. Mas, por exemplo, eu venho aqui e quero fazer um novo caso, uma nova solicitação de viagem, ok? Então, eu abri aqui o formulário de solicitação de viagem, e aí, olha, já tem a data automática aqui da minha solicitação, qual é o nome, minha matrícula. Aí aqui, por exemplo, legal, vou fazer uma viagem lá para... Será que tem Dubai aqui? Dubai. Lá em Dubai agora são meia-noite, né? Então aqui ele vai te dando os horários das cidades, só para você verificar, né? Para te auxiliar na tomada de decisão das viagens, tá? E esses formulários aqui a gente constrói eles, ok? Eu acho que está errado aqui por causa que ele precisa de acesso à internet. Eu não estou com conexão aqui, mas tudo bem. Então ele já pegou aqui, ó, vou partir de Vitória, a minha viagem vai ser no dia 9, eu vou então para São Paulo. Dubai está muito longe. São Paulo. País, selecionar aqui, que é o Brasil, né?
E a data de chegada vai ser... Vou retornar no dia 13, tá? Hotel. Precisa reservar hotel? Sim. Precisa de adiantamento de despesa? Sim. Quanto que você vai querer de transporte? R$50. Quanto que você vai querer de alimentação? 70. Ou outros, 30, por exemplo. Então, isso tudo aqui foi o que eu pedi de reembolso. Então, quando der um próximo aqui, vocês lembram do processo para quem que vai, o processo vai agora? Vai para o meu chefe, não é isso? Então, olha só. Atividade concluída com sucesso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem são os usuários envolvidos? Opa, está lá com o Bruce Wayne, para ele aprovar a viagem. Legal. Então, vou conectar agora aqui com o meu amigo Bruce Wayne. Tá? Faço o login e na caixa de entrada ele aparece para ele aqui a atividadezinha de aprovar viagem. Tá certo? Tem uma bolinha verde aqui que significa o seguinte, olha, você tem até o dia 6/5, segunda-feira, para aprovar essa solicitação. Ok? Então fica verde. Se a tarefa estiver atrasada, fica vermelho. Tá? Então o Bruce Wayne aqui fez o login, viu quem solicitou, foi o Adriel, beleza, vai de Vitória para São Paulo, todos os dados que eu preenchi lá na solicitação, tá vendo? E aí ele pode vir aqui embaixo e dizer o seguinte, olha, está aprovado, está rejeitado, vou fazer o seguinte, eu vou aprovar essa solicitação. Uma vez que está aprovado, duas outras atividades acontecem. Uma é para o supervisor fazer os adiantamentos e outra que é para o analista de reservas fazer as reservas de hotel. Então, de novo, se eu conecto aqui com algum desses outros usuários, vou pegar aqui, por exemplo, o Peter Parker. Olha lá, registrar reservas. Legal. Deixa eu ver esse processo aqui. Como é que está a execução dele? Então, olha só, o processo está parado nessas duas atividades. Qual foi o caminho percorrido por esse processo? Legal. Foram todas essas atividades aqui pelas quais o processo passou. Legal. Eu estou fazendo essa atividade aqui, eu sou o Peter Parker, e o gerenciamento aqui de despesa, os adiantamentos de viagem, está lá com o Logan. Ele que está tratando dessa parte aqui. Ok? Então, deixa eu fazer o registro de reserva para essa viagem aqui, que é a 254. Legal. Então, deixa eu colocar aqui o voo de partida que eu registrei. Vai ser a linha aérea Gol, por exemplo, número do voo. Tá? Partindo em, chegando em, tal, né? E eu vou preenchendo os dados aqui do voo. Tá? Só vou finalizar essa atividadezinha para a gente voltar a falar mais detalhes. Tá? Cidade de partida. Ok, beleza. Então, já fiz as reservas do voo. Deixa eu anexar aqui. Agora, vou anexar aqui uma reserva de voo também. Posso escolher o arquivo com a reserva. Guardei aqui. Qual é o hotel? Deixa eu ver se lá em São Paulo tem algum hotel já registrado aqui no meu sistema. Tem. Beleza. Hotel Acorde. Beleza. Vou selecionar esse hotel mesmo. Está tudo ok com o hotel lá. Próximo. Então, nesse momento aqui, ele já continuou para uma próxima atividade desse mesmo usuário. Se eu vier na caixa de entrada, a próxima atividade já é comprar os bilhetes. Lembra que naquele meio tempo ele tinha um envio de e-mail para o usuário, para o solicitante? Então, olha só para a gente abrir aqui e mostrar um e-mail. Legal, ó. Prezado Adriel Mouros, em anexo segue a reserva de voo para a sua viagem. Se necessário, é possível notificar os seguintes voos. Então, partindo de onde, quando chega, você tem então os e-mails ali todos customizados. Ok? Bom, então essa é a carinha de um BPMS. Isso é um fluxo de processo
automatizado. Beleza, pessoal? Então, isso que eu queria, pelo menos, deixar um pouco mais concreto, né, para todos, o que é o fluxo de processo automatizado, tá bom? A gente tendo uma aplicação como essa rodando, que integra diversos sistemas, envia e-mails, etc., né, nós temos, com essas soluções, 4 possíveis otimizações que nós podemos alcançar. Existem mais, mas eu queria focar com vocês aqui quais são os ganhos que a gente tem ao usar uma ferramenta de BPMS, seja lá qual ela for, ok? 4 opções. Nós temos, então, basicamente 4 otimizações que a gente pode fazer de processo. A primeira delas é a agilidade no desenvolvimento de software. O próprio processo de desenvolver software é algo que se torna mais ágil. Porque, no final das contas, o BPMS ele está gerando um software. Para isso que ele serve. Né? Essa parte de automatização, que é o que a gente viu agora aqui. A automatização também tem sido referenciado como processos digitais. Né? Então, transformar um processo em processo digital é justamente esse o mote. Né? Por que isso acontece? Primeiro, porque quem trabalha com codificação, né, desenvolvimento, sabe, só de imaginar aqui, deve imaginar quanto código está sendo produzido ali por trás para se gerar uma aplicação como essa. Né? Antigamente falava-se de zero code, né? Zero codificação. Isso praticamente não existe. Né? Low code, baixo nível de código. E funciona mais ou menos assim, olha. Então, imagine que você está construindo um processo do zero agora. Aí agora eu vou pegar um outro processo aqui de exemplo para a gente, tá? Imagine que você vai ter um processo de solicitação de férias. Eu vou editar esse processo aqui. Ok, esse é o nosso processo, né? Solicitação de férias. O funcionário está aqui, começa, ele faz uma solicitação. Tá, mas antes de terminar a solicitação, eu quero que venha aqui, ó, para o gerente. O gerente vai aprovar. Aí pode ter 2 opções. Ou ele aprova, e aí o processo termina. Vamos colocar esse caminho para cá. Finalizei o processo de férias, ou volta para o funcionário corrigir, né, a sua solicitação. Ok? Processinho bem simples. Então, aqui. Pronto. Nosso processo está modelado. Agora, a próxima etapa que eu preciso pensar é o seguinte. Eu vou aqui pensar em quais dados que eu vou utilizar nesse processo. Bem, para eu fazer uma solicitação de férias, eu primeiro preciso de uma solicitação. Depois, eu preciso saber se essa solicitação está aprovada ou não. Pelo menos isso é o que eu preciso saber sobre essa solicitação, ok? Certo? Pronto. Aí agora eu vou desenhar as telinhas da minha aplicação. Como é que eu vou fazer o seguinte? Ó, então, na tela, como é que é a tela de solicitação? Eu abro aqui um editor. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, eu preciso do campo da solicitação. A pessoa precisa, então, informar aqui a solicitação dela. É isso que ela precisa digitar, tá? Isso aqui é um campo obrigatório. Beleza? Feito. Já na tela lá do gerente, que é essa de baixo aqui, ele vai aprovar essa solicitação. Beleza? O que o gerente quer ver na tela dele? Eu quero ver a solicitação que foi feita, então arrasto para cá.
mas eu não posso editar, eu só posso ver. Então, ok, editável? Não, só vou verificar. E aí eu vou dizer se está aprovado ou não. Pronto. E aí aqui vem a parte de programação, que é a seguinte, né? Eu preciso configurar esse losangozinho aqui que a gente chama de gateway, tá? Ó, ele vai terminar o processo de que forma? Então vem aqui, se tiver aprovado, tá? Como é que eu vou dizer para o sistema aqui que se está aprovado ou não? Então o que eu faço? Eu pego aqui, ó, aprovado é igual a true, que é sim. Pronto. Caso contrário, ele volta para cá. É o caso de não aprovação. Pronto, está feita a minha aplicação. Vou executar agora. Então, vou agora solicitar férias. Solicitação de férias. Olha o formuláriozinho aqui que a gente acabou de fazer lá. Por favor, estou bastante cansado, né? Preciso descansar. Certo? Vou dar um próximo, vai para o gerente. Aí o gerente que vai ver lá, ó, por favor, preciso descansar. Está aprovado? Sim ou não? Sim. Ok. Acabou o processo. Então, veja o quanto que a ideia, né, de uma aplicação de BPMS, ela facilita o processo de desenvolvimento de software. Existem muitas plataformas, né, chamadas RAD, né, Rapid Application Development. São plataformas para acelerar o desenvolvimento de software. E quando começou a surgir o BPMS está tomando agora uma cara de plataforma de desenvolvimento de softwares. No mercado tem uma plataforma RAD muito conhecida que chama OutSystems. E agora a gente começa a ver assim, que ferramentas de BPMS estão competindo até com ferramentas de desenvolvimento de aplicações. Porque, na verdade, você constrói software com isso daqui. Né? E nada melhor do que construir software orientado a processo. Né? Penso primeiro no processo e o software vai apoiar esse processo. Beleza? Então, a gente tem uma velocidade muito grande. Sem falar na agilidade para mudanças, né? Basta entrar lá naquela telinha de modelagem de processo, cria uma nova atividade, arrasta, cria outros formulários, né? Você tem uma velocidade muito grande. Né? Eu, quando trabalhava com desenvolvimento de software puro, assim, né, uma das coisas que sempre sentia era que, assim, né, a área pedia, eu preciso mudar uma coisinha ali, um campinho. E vai levar uns 3 meses para entregar isso, né? Então, com esses tipos de solução, a gente tem uma velocidade muito grande para fazer esse tipo de atividade. Tá? O outro ganho que a gente tem de otimização é que a gente aumenta a nossa capacidade de analisar desempenho de processos e gerenciar os processos. Então, agora a gente está falando de melhorar o processo do gestor. Você é um gerente de processo, ou você é um gerente da área ali que controla vários processos. Na tua mão tem uma ferramenta que acelera o teu trabalho. Olha que ganho interessante. Como é que isso acontece? Dá uma olhada em alguns gráficos que a gente pode analisar. Imagine que aqui a gente está falando de um processo, até de um cliente, né, nosso, um processo de contratação de credenciados. Né? Então, isso aqui é do Sebrae, tá? Então, lá, o que acontece? Toda a consultoria que é feita para pequena, né, e microempresa, ela é feita por consultores que são credenciados ao Sebrae. Então, você chega lá e fala, olha, eu quero fazer um modelo de negócio para a minha empresa. Aí o Sebrae vai pegar a tua demanda, entendeu o que você precisa, e vai emitir uma contratação de um consultor credenciado para ir lá e te atender. Beleza? Então, esse processo da contratação do credenciado, que é informar o credenciado que vai executar aquele trabalho, que vai fazer todo o processo de emitir o documento do contrato, fazer assinatura do contrato, aprovar o contrato, até o consultor estar devidamente contratado, chama-se isso daí, contratação de credenciados. E aí você, como gestor, abre uma telinha como essa aqui, e aí você percebe que é o seguinte, olha, qual está sendo a duração média desse meu processo? Em média, ele está demorando 15 dias para ser executado. Ok? 15 dias. É o ponta a ponta
desde o início até o final, o que chama de lead time também, né, o tempo de carregamento. O processo da abertura até o final, em média, está demorando 15 dias. Mas a minha meta é que isso seja feito em 13. E aí, esse gráficozinho aqui já me mostra o seguinte, olha, 86% dos meus processos de contratação estão fora da meta de 13 dias. Quantas solicitações eu tive? 1.134 desde janeiro até hoje. Foram 1.134 solicitações feitas. Então é muita, né? Tem um desvio padrão aqui de 11, e apenas 152 dessas solicitações, né, estão em dia. O resto está todo atrasado. Opa, alguma coisa eu preciso fazer para começar a melhorar esse processo. Beleza? O que mais? Essa é uma visão aqui que mostra também o seguinte, caminhos frequentes. Imagina um processo grandão como esse aqui. E aí eu quero identificar onde é que eu posso melhorar esse processo. Essa ferramenta já te dá o seguinte, olha, 86% das vezes o processo percorreu esse caminho aqui. Ó. Então essa parafernália de outras atividades aqui eu posso deixar para mexer para um outro momento? Pode. Foca nesse fluxo que se você melhorar 20% de 86%, você tem um ganho muito maior. Né? O gestor às vezes pergunta, como é que eu melhoro o meu processo? Então, aqui é uma ferramenta que ajuda a gente a ter isso. Tá? Olha que interessante essa outra avaliação que a gente pode fazer. Né? Tendência de processo, que é o lead time. Né? Eu falei para vocês lá, do início até o fim, 15 dias em média. Então está aqui em cima. Ó. 15 dias, 5 horas e 6 minutos, em média, é o que leva esse processo. Mas já teve casos de demorar 69 dias. Tá? O meu SLA é de 13. 51% só desses estão em dia. E aí eu vejo uma tendência. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Começou com 8, 14, 15, 17, 18. O que está acontecendo no processo? Está melhorando ou piorando? Está piorando, né? Então você como gestor, cara, meu processo está ficando cada vez pior. Certo? Outra coisa que a gente consegue fazer também, analisar especificamente uma atividade do processo. Então imagine essa atividade aqui, ó, recuperar a contratação do SGC, um sistema, né? Ó, essa atividade ela tem uma duração esperada de 960 minutos, mas em média são feitas em 59 minutos. Opa, então é uma atividade que está com um desempenho muito melhor do que tinha de meta para ela. E essa é uma coisa bacana do BPMS. Você define metas para cada atividade, qual é o prazo que ela vai durar. Ok? 1.134 vezes essa atividade foi executada. Tá? 1.119 aconteceram dentro do tempo e só 15 que atrasaram acima de 960 minutos, que era o padrão para ela. Tá? Aí tem um detalhe aqui que é o seguinte, né? Histórico é tudo que já passou. Né? Todos os processos que já executaram, se olhar para o BI, né? Análise histórica, foram 1.134. Ok? Estou olhando para trás. Mas eu posso também ter uma visão atual. Beleza. Dos processos que estão em andamento no momento, assim, que estão em aberto, ok? Estão acontecendo nesse momento agora. Essa atividade de colher assinaturas. Olha, eu tenho 138 atividades de colher assinatura, ou processos, né? Imagine assim, contratos. 138 contratos que essa atividade de colher assinatura está em dia. Mas eu tenho 55 contratos que a coleta da assinatura dele está atrasada. Outro tipo de análise que você pode fazer. Tá? Você pode ver isso aqui também, olha. Dos contratos que estão em andamento, o processo inteiro, 147 está em dia, ou seja, 53%, mas eu tenho 45% que também está atrasado. E aí, eu posso olhar para frente, olha, hoje, dia 2 de junho, amanhã,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos contratos vão vencer o processo, né, precisam acabar nessas datas? Então, aqui no dia 5, segunda-feira, eu tenho muitos processos que estão acabando nessa data aí. O que eu posso fazer para que eles não atrasem, ok? E vermelhinho significa o seguinte, ó, vai acabar no dia 5, tem 15 para acabar no dia 5. Mas o fato de estar vermelho é porque tem as atividades que eles já estão fazendo, já estão atrasadas. A tendência é que realmente vai atrasar a execução desse processo. Tá? Agora, uma coisa muito interessante de um BPMS é a possibilidade de a gente acelerar a execução de atividades. Olha esse caso interessante que aconteceu nesse cliente, né? Tinha uma atividade lá, de um processo, que era preencher informações da demanda. Em média, 15 minutos cada atividade. Cada vez que a pessoa tinha que executar essa atividade, 15 minutos ela gastava. Okay? Digitar os dados, a demanda, quem solicitou, pediu, etc. Aí foi feita uma melhoria em que a pessoa continua preenchendo as informações da demanda, tá? Mas, antes, ela faz uma carga inicial já desses dados através dessa atividade de carga. Então, pô, Adriel, mas você colocou agora 2 atividades para a pessoa executar? Não vai piorar o processo, não? Não necessariamente. Olha que interessante. Nesse caso aqui, logo na saída tem uma setinha aqui onde a gente coloca alguns comandos, tá? É feita uma integração com o sistema de gerenciamento de consultores. E, ao fazer essa integração, muitos dados que ela tinha que digitar já são carregados automaticamente. Tá? Então, o tempo total que leva daqui, entre essas 2 atividades, hoje é de 5 minutos. Então, de 15, conseguimos abaixar essa atividade da pessoa para 5 minutos. Mas quanto que isso representa de ganho? Olha que interessante. São executadas 2.750 vezes essa atividade aqui por ano. Então, na versão anterior, gastava-se 688 horas por ano só executando essa atividade. Com essa redução, que agora foi para 229, a gente teve uma redução aí de 458 horas por ano só de execução dessa atividade. Multiplica isso pelo valor hora de um funcionário, para ver quanto que você está economizando dentro da sua organização. Um itemzinho que a gente fez de mexer. Okay? Então, o BPMS também dá essa facilidade, né, de otimizar muitas atividades humanas. Por quê? O que acontece? Né? Quando a gente está executando atividades manuais que requerem muito trabalho, pensa nisso, né? Toda vez que tem um negócio que dá muito trabalho, gasta muito tempo, alguma coisa tem que ser feita para melhorar, porque é um desperdício muito grande de energia que está sendo feito. Beleza? É isso que a gente tem que buscar. A terceira situação muito interessante que o BPMS fornece para a gente é a possibilidade de reduzir o que a gente chama de handoff, né? A ruptura de processo. O que é o handoff? É aquela passagem de bastão. Um exemplo bem claro aqui é o seguinte. Isso aqui é um handoff. Saiu do funcionário e foi para o gerente. Aí o que acontece? Vocês com certeza já viram isso, né, na vida de vocês. Você acabou de fazer alguma coisa, manda um e-mail ou liga para alguém, ó, tá pronto, viu, fulano? Pode dar continuidade. Aí esse e-mail às vezes se perde, ou a pessoa está ocupada em outra atividade e não lembra que tem que ser feita, e quando vai ver, pô, mas aquele negócio que eu te mandei, ih, rapaz, eu nem vi que você me mandou, e aí o processo se perdeu, teve uma ruptura ali no meio, o processo não continuou, não foi em frente. Isso é o que a gente chama de handoff. Então, uma ferramenta de BPMS, né, ok, ele não vai eliminar o fato de passar o bastão para outra pessoa, mas fica muito claro em que momento que isso aconteceu, quando que a pessoa recebeu aquela atividade, tem na caixa de entrada dela, ela vai ver lá se está vermelhinho, amarelo, verde, opa, tem que agilizar essa atividade aqui, que a batata quente está comigo agora, a bola está comigo, eu tenho que dar prosseguimento no processo. Okay? Então, quase ajuda a gente a fazer o que a gente chama de fluxo contínuo, né? Então,
Por quê? Aqui no meio, quando acontece isso aqui, é um tempo de espera. O tempo que leva entre eu terminei e para outra pessoa começar, esse tempo aqui é perdido. É um tempo jogado no lixo. Faz o prazo de entrega dos processos aumentarem muito. E quando a gente não tem um controle como esse, um workflow, né, que vai empurrando, ó, agora é essa atividade, agora é essa, agora é essa, agora é essa, tende-se as coisas a se perderem, levar às vezes dias e dias entre essas atividades. Certo? Então essa é uma otimização muito interessante que o BPMS nos dá. Por último, a gente tem uma otimização que eu considero assim que é o overprocessing, né, que é o excessivo processamento. O que é isso? Tem um pouco a ver com aquele outro exemplo que eu citei antes ali, né, de coisas que levam tempo demais, que gastam energia demais para se fazer, né? E uma das coisas muito interessantes está aqui, ó, confecção e envio de e-mails. Perceberam ali no exemplo que eu mostrei para vocês que teve um e-mail que foi enviado automaticamente? Quanto tempo leva para você pegar, abrir seu Outlook, novo e-mail, aí você digita lá o endereço de e-mail da pessoa, digita o assunto, aí você começa, prezado fulano de tal. Segue em anexo o arquivo, não sei o que. Você vai lá, pega, anexo o e-mail, a taxa, dá um enviar. Multiplica esse tempinho, talvez você tenha imaginado em tempinho, mas multiplica isso milhares de vezes que você faz por dia. Então você está eliminando, através de uma ferramenta como essa, uma atividade que é desperdício puro. Tá? Não precisa você gastar energia para fazer isso. Tá? Outra coisa, digitação de dados em diversas aplicações, que a gente chama de orquestração de integrações. Né? O que acontece? Você sai de um sistema, aquele mesmo dado você tem que imputar em outro sistema, e depois você precisa pegar aquela informação, colocar no e-mail, mandar no outro, depois mandar um relatório, digita num outro sistema. Então, assim, o que a gente chama de transporte de dados, né? Toda vez que você precisa movimentar dados entre sistemas de maneira manual, é um grande desperdício. E uma ferramenta como o BPMS, por ter integração, já faz isso automaticamente para você. Claro, automaticamente não é está, né? Você tem que implementar isso, mas de fato é muito fácil, né, implementar esse tipo de coisa. Então é um ganho absurdo. Outra coisa legal é a confecção manual de documentos. Então, minuta de contrato, aí, mesmo raciocínio do e-mail, né? Não, a gente tem uma minuta padrão de contrato, mas você vai lá, tem que abrir aquela minuta, preencher os campinhos com os dados lá da pessoa, né? Depois você imprime, né, pede a pessoa assinar, etc. Gera um PDF. Então, com uma ferramenta como essa, os dados estão trafegando dentro do processo, como vocês viram ali. Então, as informações já são enxertadas dentro de um documento automático, gera esse documento sem você precisar gerar manualmente. Então, outro ganho que a gente tem. Beleza? Então, mais ou menos assim, né? Esse aqui é um exemplo de um processo que a pessoa tem que colher assinatura. Mas antes de colher assinatura, o que acontece? Vamos notificar o prestador de serviço. Então, olha só, é um outro processo, tá? Como eu falei para vocês daquele processo de contratação de credenciados, né? Existe um outro processo lá que também tem uma contratação de um prestador de serviço terceiro. E aí, o que acontece aqui? Nessa atividade que notifica o prestador, eu tenho uma atividade automática que manda um e-mail para ele, mas antes de mandar o e-mail, eu gero uma minuta padrão do contrato. Então, a minuta padrão, gera essa minuta e anexo no e-mail. Então, ele já recebe lá o prestador no e-mail com a minuta de contrato padrão e o e-mail falando assim, olha, imprima, assine e traga aqui para a gente só finalizar a assinatura, que é essa próxima atividade aqui, colher assinaturas. Então, a pessoa que é responsável por colher assinaturas de contrato, né, eu só fico esperando mesmo o fornecedor ou o prestador chegar ali com os documentos prontinhos para ele assinar. Okay? Bom, então, para a gente entender o que acontece. Hoje, a gente está falando também agora do IBPMS, já, que é o BPMS inteligente. Tá? Ali na década de 90, 2000, né, quando começou a surgir assim, os conceitos de BPMS, surgiu essa sopa de letrinha gigante aqui. Tá? Que, na verdade, pessoal,
foi quando começou a amadurecer todas as tecnologias que a gente tem hoje para fazer tudo isso que eu mostrei para vocês antes. Toda essa facilidade de geração de aplicação, integrações, conexão com aplicativos, envio de e-mails, enfim. Tudo isso acontece graças a esse tanto de tecnologia que foi sendo desenvolvida aí na década de 90, nos anos 2000 e tal. Lembra que em 2006 até eu trabalhava com esse cara aqui, né, o Beeple, o pessoal me apelidou lá na empresa, né, Adriel Beeple, 2006. Então hoje existe essa tecnologia, só que é transparente, né? Tudo isso aqui está por trás daquilo que nós vimos hoje funcionando. Mas isso aqui é a base para tudo que vem agora pela frente aí, pessoal, em termos de BPMS inteligentes. Tá? O que acontece? Hoje em dia, a gente está falando de outras coisas que requerem capacidades analíticas e preventivas, Big Data, conexões sociais muito mais fortes, mobile, case management, que são aqueles processos desestruturados, como eu dei alguns exemplos já aqui, onde você tem ali o trabalhador do conhecimento atuando e ele tomando decisões, ele tem um empowerment para decidir o que tem que ser feito, e aí você não consegue modelar isso no fluxograma de jeito nenhum, mas você tem que fornecer ferramentas para que ele gerencie esses processos estruturados. Coisas mais avançadas. Sabe aquela coisa assim da própria pessoa definir o processo dela? Qual é o processo que tem que ser executado em tempo real? As ferramentas estão agora cada vez mais buscando esse tipo de funcionalidade. Conexão, né, internet das coisas, baixos códigos, geração de aplicações de negócio, contexto, né? Pensa no Uber, né? Quando você abre um Uber lá, ele mostra para você só os carrinhos que estão perto de você. E considera em que contexto você está. Então, a aplicação de processos de negócio com o BPMS, cada vez mais, ela também está se preocupando em trazer informações relevantes para o tipo de processo no contexto que você está executando. Tá? Então, esse é o próximo mundo aí. Nesse cliente aqui, alguns processos que a gente já automatizou lá, né? Processo de suporte, de planejamento plurianual, comprometimento orçamentário, processos de TI, solicitação de serviços, incidentes, problemas, mudança, emissão de documentos fiscais e até processo de melhoria de processo. Olha que legal. O escritório de processos dele lá, né, tem um processo de como os processos são melhorados. Até esse processo eles automatizaram usando a ferramenta. E aqui alguns processos principais, né, que tocam o cliente, que fazem ponta a ponta, também foram automatizados. Isso aqui é o que a gente chama de processos de negócio. Mas dentro da própria ferramenta, a gente também tem alguns processos técnicos que possibilitam a gente fazer integrações. Então, por exemplo, integração com o ERP, né, o Corporo e RM, toda vez que algum desses processos aqui precisa incluir um comprometimento orçamentário, já tem um processinho automatizado para isso. Incluir ou alterar um contrato, verificar a regularidade do fornecedor, né? E por aí vai. Tem várias integrações que são reutilizadas dentro desses processos de carro. Tá? Bom, pessoal, antes de passar aqui para perguntas e respostas, só divulgar para vocês, a gente vai oferecer no dia 20/7 um Degustation Day. Então, assim, eu quero mexer com visagem, eu quero pegar com a minha mão. A gente fala com a mão, né? Então, a gente vai fazer nesse dia aqui, vai ser um dia inteiro com o objetivo de quem quiser conhecer um pouco mais como é que funciona o BPMS, implementar um processo, né, você mesmo, de ponta a ponta, como a gente fez um exemplozinho aqui, mas conhecer mais funcionalidades, você mesmo operando, a gente vai estar oferecendo, então, no dia 20/7, essa possibilidade aí para vocês. Tá bom? Cadê a controladora do tempo? Se não, então 5 minutos para perguntas e a gente bater um papo aí.